todas, Léo da Foco hoje para fazer a live de lançamento de responsabilidade civil nas relações de trabalho, uma obra lançada pela editora Foco em parceria com o IBERC, que traz nomes de altíssimo quilate para falar de uma das áreas que mais cresce na advocacia do Brasil. Sim, estou falando da Justiça do Trabalho. É impressionante como essa área do direito cresceu. E para falar sobre esta obra e sobre esse crescimento, nós vamos receber aqui o Dr. Alexandre Agra Belmonte, que é pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor em Justiça e Sociedade, mestre em Direitos e Relações Sociais, especialista em Direito Privado Aprofundado, professor permanente do Programa de Mestrado e Doutorado da UNESA, professor colaborador do Programa de Mestrado Profissional do IESB, coordenador da FGV no Exame Nacional da OAB, presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e membro do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, o IBERC, além de ser, é claro, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Deixa eu ver quem é que já está aqui comigo. Ó, doutor Alexandre já está aqui comigo, deixa eu convidá-lo. Opa, doutor Alexandre, vai aparecer um convite aí na sua tela, ou se o senhor quiser clicar na câmera aqui com o maisinho, também funciona. Deixa eu, por enquanto não está dando para eu lhe convidar por alguma razão. Se o senhor puder clicar nessa câmerazinha ali, eu já aceito por aqui. Também receberemos Flaviana Rampazzo Soares, doutora e mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processual Civil, advogada, professora e também presidente do IBERC. E o professor pós-doutor Ney Maranhão, doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Massachusetts. Olha só, doutor Alexandre, se aparece para o senhor, de fato o Instagram continua não me deixando convidá-lo, para que a gente possa falar um pouco de como foi. Olá, doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, tudo certinho. Que prazer recebê-lo aqui nessa tarde, sexta-feira. Igualmente. Doutor Alexandre, eu dizia aqui, minutos antes do senhor entrar, que o direito do trabalho vem sendo apontado como o ramo do direito que mais cresce no Brasil. O volume de ações entregues à Justiça do Trabalho aumentou em números de centenas, né? E, obviamente, parte disso também deve decorrer a partir dos temas de responsabilidade civil nas relações de trabalho, obra que o senhor coordena e escreve pela editora Foco em parceria com o IBERC. Deixa eu aceitar aqui o doutor Ney, pronto, para que a gente possa junto continuar essa caminhada. Mas eu gostaria de lhe agradecer a presença e dar a palavra para o senhor. Doutor Ney, bom dia! Tudo bem, Leonardo? Prazer. Eu estou ótimo. Satisfação, ministro Alexandre. Prazer revê-lo. Então, eu passava aqui para o ministro a pergunta de que, olha, a Justiça do Trabalho é a justiça que mais cresceu no Brasil em número de demandas, provavelmente decorrentes da reforma trabalhista e outras ações. E parte desse volume deve se dar em relação a essa fatia de responsabilidade civil nas relações de trabalho. É claro que é uma pergunta empírica, abstrata, para que a gente possa despertar o interesse daqueles que nos ouvem ao vivo ou em reprise. Então, ministro, se o senhor puder começar este papo, agradeceria muitíssimo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Ney. Agradeço a oportunidade. Olha, realmente isso aconteceu. Trata-se da justiça em que recebe o maior número de ações, a que mais cresceu, mas isso tem uma razão de ser. Em primeiro lugar, o Brasil é um dos campeões em acidente do trabalho. Nossa. O que nós perdemos de dinheiro de acidentes que poderiam ser evitados, fazendo com que a Previdência não precisasse pagar essa quantidade de benefícios, é algo incalculável. Inclusive, afeta uma boa parte do PIB. Ou seja, é algo que faz com que o nosso PIB não seja aquilo que poderia ser. Então, em primeiro lugar, a quantidade de acidentes de trabalho, que ela se acaba, nesse caso, se transformando em processos judiciais, seja por morte do trabalhador, causada por acidentes culpáveis, ou decorrentes de atividade de risco, seja por trabalhadores que ficam inabilitados parcial ou totalmente para o exercício
do cargo ou da própria do exercício do trabalho ou da profissão dele. E além da questão dos acidentes de trabalho, nós temos a questão relacionada ao trabalho infantil, que o Brasil também é um dos Olha, campeões. que triste. Ou seja, o trabalho infantil faz com que a criança, o jovem, a criança, né? Agora estou falando de infantil e também do trabalho juvenil, faz com que essa criança acabe não concluindo o estudo, o estudo inicial, muito menos os jovens porque acabam sendo tirados das escolas pelos pais e precisam da contribuição desses jovens na economia familiar. Então, infelizmente, nós temos uma quantidade de crianças e de jovens que no futuro não vão ter oportunidade de ter uma vida melhor. E isso se reflete na desigualdade que a gente vê no país, um dos países com maior desigualdade. O Brasil é um país rico e um dos países mais desiguais do mundo. Então, além da questão dos acidentes do trabalho infantil, nós ainda temos uma outra chaga, que é a chaga do trabalho escravo. Temos até PEC, que não anda no Congresso, e decorrente de assembleia da Organização Internacional do Trabalho, lá pelos idos de 2014, 2015, que talvez, com a desapropriação dos lugares onde ocorresse o trabalho escravo, nós teríamos também essa chaga eliminada. Então, por que a Justiça do Trabalho tem muito processo? Já começa por aí, Sim, né? Quantidade de processos relacionados, ações do Ministério Público contra direitos de trabalhador que não são cumpridos, ações de sindicatos também pelas mesmas razões. E como se não bastasse tudo isso, nós temos um problema que não é da Justiça do Trabalho, que é um problema exógeno, não é um problema endógeno. É um problema relacionado à lei ou da falta de lei. Falta de lei, por exemplo, a partir do momento que nós não temos organismos intermediários de conciliação. Né? Fala-se muito de meios alternativos, assim, etc. e tal, assim. mas na prática nós não temos realmente esses meios intermediários que poderiam solucionar, eu diria que cerca de 40% dos conflitos. Não chegariam à Justiça do Trabalho se por acaso nós tivéssemos isso. Por outro lado, a fiscalização acaba sendo sempre desacreditada. A fiscalização deveria ela receber o prestígio que ela tem para poder eficazmente fiscalizar aonde estão os problemas e fazer com que isso não aconteça. Por outro lado, nós temos um problema muito maior e aí é da legislação. E o problema é o seguinte: no Brasil não há regulamentação desde a Constituição de 88 da despedida arbitrária ou sem justa causa. Isso quer dizer que a rotatividade da mão de obra do Brasil é a Absurdo. maior do mundo. De novo. É a maior do mundo a rotatividade da mão de obra. O cara sai do emprego, vai para outro, sai do emprego, vai para outro, sai do emprego, vai para outro. Como se não bastasse tudo isso, ainda vem a tecnologia fazer com que ele fique sem emprego nenhum. Aí já não tem mais rotatividade, tem a falta realmente total do emprego. Bom, então você me perguntou as causas. Estou mostrando Sim, algumas. Tem muito mais. algumas, né? Tem muito Algumas mais tristes causas. que eu não vou aqui falar. Bom, em termos de responsabilidade civil, que eu até chamaria de responsabilidade trabalhista ou responsabilidade civil trabalhista, nós temos a questão relacionada, por exemplo, às indenizações de acidente do trabalho, que podem até gerar também dano extrapatrimonial, dano moral. Mas no dia a dia do relacionamento entre empregado e empregador, também é normal que aconteçam excessos, abusos, tanto da parte do empregado como da parte do empregador. Empregado, por exemplo, revelando segredo empresarial, Empresarial. empregador fazendo assédio com o trabalhador, trabalhador fazendo assédio com outro trabalhador. Enfim, nós temos de tudo, né?
e isso acaba desembocando na justiça do trabalho. O mais comum, realmente, é o abuso por parte do empregador. Agora, o empregador não quer que tenha essas ações na justiça do trabalho, cumpra a lei. Não é tão difícil assim cumprir a lei. Pode ser que seja para alguns, né? Mas então, a partir do momento que a lei é tão difícil para cumprir, por que está, nesse caso, atuando, né? No lugar de outros que poderiam estar fazendo isso? Bom, nesse livro eu acabei escrevendo sobre uma das nuances que eu acho que é bastante importante, que são as excludentes do nexo de causalidade, né? O que que faz com que uma pessoa tenha responsabilidade e o que que pode fazer com que a pessoa não tenha a responsabilidade diante de um fato ocorrido, né? Então, pode ser que não tenha responsabilidade por motivo de força maior, que não tenha responsabilidade em razão de caso fortuito, que não tenha a responsabilidade porque se trata de fato de terceiro, que não tem a responsabilidade porque se trata de culpa exclusiva da própria vítima, mas aí também a gente tem dois tipos de responsabilidade, uma delas é com investigação de culpa, que é a responsabilidade subjetiva, temos a responsabilidade objetiva, onde essa investigação de culpa é absolutamente desimportante, e isso se reflete, quando se trata de responsabilidade objetiva, nas excludentes. Ou seja, as excludentes da responsabilidade subjetiva não são as mesmas excludentes da responsabilidade objetiva. Por outro lado, dentro da força maior e do caso fortuito, nós temos algumas situações em que nós chamamos de força maior ao caso fortuito, ou fortuito natural e fortuito humano, interno e externo. E o interno, evidentemente, ele não exclui a responsabilidade do empregador, né? É o motorista que passa mal e se acidenta, e com isso causa todo um transtorno, causa mortes e ferimentos e outras coisas mais. Esse é um caso fortuito interno, né? Mas também podemos ter o externo que não decorre da dinâmica do negócio, não tem nada a ver com a dinâmica do negócio. E fazer com que o empregador responda por aquilo que nada tem a ver com a dinâmica do negócio realmente não é o razoável. Enfim, eu fiz aí um briefing para que a gente acabasse falando do porquê que tem tanta ação na Justiça do Trabalho. E foi um briefing maravilhoso. Deixou aqui para a Flaviana e para o Dr. Ney uma responsabilidade enorme de continuar essa brilhante apresentação, não menos esperada, vindo do senhor. Muito obrigado, ministro. Obrigado Obrigado. mesmo. Ney, doutor Ney, se o senhor me permite, posso primeiramente passar a palavra para a Flaviana? Com certeza, já ia recomendar isso. Muito obrigado, querido. Flaviana, boa tarde, bem-vinda a esse nosso encontro breve já, numa velocidade dos novos tempos, né? As pessoas hoje querem conteúdos incríveis em tempos diminutos. Então, aproveitando aqui a sua presença, sei do seu tempo corrido, você está representando o IBERC em outro evento hoje, eu gostaria que você nos contasse como foi a elaboração desse projeto, uma vez que nesse momento você ocupa a cadeira de presidente do IBERC, uma posição muitíssimo privilegiada, a qual lhe parabenizo. Como foi juntar esse time de autores de conhecimentos múltiplos para falar de uma área que muitas vezes não era, com o devido perdão, lembrada? Né? O direito do trabalho está fervendo. E como é que você consegue, então, juntar tantos autores e tantos temas maravilhosos em torno dessa obra? Boa tarde, Léo. Boa tarde aos que estão aqui conosco, compartilhando saberes, né? Principalmente o ministro Alexandre Agra, o estimado amigo desembargador Ney. Eu estou hoje em Salvador, na Bahia, estou aqui na sala da Unicorp, que é a universidade que é cuidada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, e nós estamos aqui no evento do IBERC. E por que o IBERC tem relação com tudo isso que está acontecendo? O nosso instituto ele tem como objetivo
principal promover os debates que envolvem a responsabilidade civil, sobretudo seus desafios contemporâneos. E nada mais, nada mais contemporâneo do que debater todo o conjunto que está envolvido, o conjunto de ideias que está envolvido no vocábulo trabalho e juntar com os desafios que nós estamos experimentando na responsabilidade civil, que sofreu, nas palavras da professora Maria Celina Godoy de Moraes, um efeito acelerador no último século, sobretudo, porque nós tivemos determinados fatos que fizeram com que essas necessidades se tornassem de avaliação, de desenvolvimento de doutrina, que se tornasse mais premente nos últimos anos e que dizem respeito, sobretudo, a novos danos que são oriundos de fatos que estão se exacerbando nos últimos tempos e que nós vimos, por exemplo, em acidentes catastróficos, que com o envolvimento de mãos humanas ou não, e que necessariamente refletem nessas relações de trabalho, de emprego, mais especificamente, enfim. E nós vivenciamos no direito do trabalho, eu sou uma civilista entusiasta do direito do trabalho e estudiosa também da interferência, eu não diria interferência, é da correlação ou dos laços que se estabelecem entre direito do trabalho e responsabilidade civil, e num âmbito maior, direito civil, e em um outro âmbito, o direito digital também, porque todos eles interferem e fazem e operam como agentes transformadores das relações, tanto civis quanto trabalhistas, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 20 ou 30 anos, porque se nós pensarmos, nós quatro aqui, se alguém chegasse para nós há 15 anos e dissesse assim, influenciador digital, nós diríamos o quê? LGPD, o quê? Operador do sistema, o quê? Então, inúmeras, essas palavras novas que estão chegando para o nosso mundo e que nós estamos tendo que nos adaptar, e os trabalhadores também estão tendo que se adaptar, eles demonstram, são prova viva de transformações em aceleração que nós estamos vivenciando e que nós somos, como doutrinadores, agentes que farão uma leitura dessa transformação dentro do direito. E nada mais importante do que unirmos saberes dentro da responsabilidade civil, do direito digital e desses grandes nomes que nós temos, tanto na coordenação que eu, com muita humildade, assim, tenho maior alegria de estar ao lado de nomes tão importantes do direito do trabalho na organização dessa obra, mais aprendo do que qualquer coisa. E, sobretudo, os coautores que estão ali trazendo seus textos, que tratam, como o ministro bem mencionou, excludentes de nexo causal, que é um texto fantástico que ele escreveu com esmero e com um talento que lhe é peculiar. Verdade. É uma pessoa que escreve de uma maneira muito clara, aprofundada, e tem as ideias surgem. Parece. E ele... A capacidade de trazer tanta doutrina para nós de qualidade, assim como o desembargador Ney também, que é outra grande referência nossa do direito do trabalho. Então, essa é a oportunidade que a Editora Foco nos traz de levarmos esse conhecimento que é tão qualificado e tão importante, de fundamental conhecimento para esse momento que nós estamos vivenciando, sobretudo, para que esse aporte que nós estamos trazendo possa repercutir na prática e possa fazer com que todos os que trabalham com isso, sejam os advogados, sejam os juízes, os julgadores, os doutrinadores e mesmo os estudantes, que tenham ferramentas aptas e juridicamente adequadas para fazer valer o melhor do que diga respeito ao interesse daqueles que estão envolvidos nessas relações. Então, essa é a importância da obra, a importância dos autores, a importância da editora e a importância de quem, como nós três, se uniu, nós três nos unimos para poder organizar essa obra e trazer isso para o mercado. E principalmente porque antes nós tínhamos
os danos eles eram tratados muito no direito civil, sob uma ótica de direito civil, e que o direito do trabalho, com o passar do tempo, ele foi se apropriando daquilo que lhe dizia respeito, e hoje essas demandas estão dentro da justiça do trabalho. Então, os juízes vivenciaram essa transformação também, de um momento em que, inicialmente, o grosso dos seus processos diziam respeito a ações que tratavam de horário de trabalho, horário estendido, condições de trabalho, salubres, insalubres, perigosos, não perigosos, e passaram a cuidar de processos que diziam respeito à responsabilidade civil. Foi uma quebra de paradigma, efetivamente. E agora está sendo vivenciada uma nova quebra de paradigma, que é a incorporação da tecnologia em todos os segmentos da nossa sociedade, e que traz novos desafios para o direito do trabalho, e em todos os as micro questões envolvidas no direito do trabalho, seja controle de horário, utilização de dispositivos para controle de trabalhador, utilização de dados pessoais, utilização de imagem, que é um dos textos que eu tive a oportunidade de escrever nessa obra coletiva. Então, nós temos questões teóricas envolvidas e questões práticas envolvidas, e uma não existe longe da outra. Então, é nesse contexto que essa obra surge, e a sua importância, e a necessidade de que parceiros como vocês, da Editora Foco, estejam ao nosso lado para fazer com que todo esse manancial chegue até a ponta, que é onde nós desejamos que ela tenha esse alcance, né? Então, basicamente, desculpe se eu me estendi, mas basicamente são esses os contornos dessa questão e desse nosso livro, nosso maravilhoso filho. Fabiana, é sempre muito bom te ouvir, a clareza de suas palavras, o dinamismo. Você, em poucos minutos, falou de temas que são do nosso dia a dia. Passamos agora a semana assustados com a atitude do Itaú, né, que é difícil julgar ainda, né? Mas como é que se demitem 1.000 e tantos funcionários por uma análise algébrica, aritmética, né? Com certeza isso nos próximos meses vai bater na porta da Justiça do Trabalho, a gente vai ter oportunidade de interpretar. E Olha ainda aí, aproveitando. olha por que aumentam as ações. É isso. Tá aí falando. É Mariana e Brumadinho, por exemplo, Então, olha. e aí você tem um artigo como o do Sandro Mello, hiperconexão laboral e o dano à saúde digital, que dizem exatamente isso, né? Olha que loucura. Mas, aproveitando esse gancho, o doutor Ney, tá difícil chamar só de Ney, hein, doutor Ney? Desembargador Ney, ele está debutando aqui conosco. Ele não escreveu nada menos que uma centena de artigos em várias línguas, em vários países. Ele nos brinda aqui com um artigo em coautoria. Deixa eu pegar aqui o título, estava aberto, e aí eu fui Ele falar. tem dois textos. Ele não só escreve um, ele não se contenta com um, ele escreve dois. Está com dois. Junto ao ministro. Que é o Exatamente. dano moral coletivo nas relações trabalhistas, e o outro eu vou pegar aqui que eu perdi, hein? Pera aí, doutor Ney. Mas, enfim, a palavra é sua para que você possa nos contar essa experiência em torno de avaliar esse direito sob essa perspectiva que a Flaviana muito bem pontuou agora. Né? Em que momento estamos? Que loucura é essa que o ministro trouxe para a gente? Que efervescência é essa de informações e direitos que a sociedade nos traz? Seja bem-vindo, Ney. Obrigado, doutor Leonardo. Eu Não, no quero sentido, doutor. cumprimentar aqui a minha amiga, tá? Flaviana Rampazzo, uma professora de escola, uma referência para todos nós, né? Cumprimentar mais uma vez o querido ministro e amigo Alexandre Belmonte e dizer publicamente, agradecer a Editora Foco por essa parceria. Uma honra. E também dizer que a produção do livro ficou, é claro que demandou um empenho, mas trabalhar aí com a Flaviana, com o ministro Alexandre, foi assim sensacional, né? A coisa fluiu e aconteceu. Reunimos, de fato, os grandes nomes do direito do trabalho que refletem o tema da responsabilidade civil. E eu, ouvindo aqui as manifestações, eu não vou me alongar, vai ser muito breve, eu me recordei, Flaviana, parabéns pela sensibilidade, a Editora Foco também, por oportunizar a publicação de uma obra que traz, né, as intrincadas questões trabalhistas e seus efeitos no âmbito da responsabilidade civil.
E eu me perguntava quais são as contribuições que o mundo do trabalho tem dado para, né, a evolução da temática da regência jurídica da própria responsabilidade civil. Eu recordo, ministro, que a própria discussão, por exemplo, que rendeu ensejo a colocar em xeque uma responsabilidade civil que até então era só baseada na culpa, o senso de injustiça que foi eclodindo diante dos fenômenos, por exemplo, das explosões de caldeiras na Revolução Industrial. Então, você Sim. via homens, mulheres, crianças, e, de repente, os pensadores da responsabilidade civil se viram diante da imposição de medir em que esfera de regência jurídica poderia se acomodar a possibilidade de suplantar a própria ideia da culpa. Porque, afinal de contas, dificilmente o empregado teria condições, com aquelas inovações tecnológicas, de demonstrar que a culpa seria do empregador. Quando, naquela ocasião, o que acontecia eram riscos que se concretizavam pela própria atividade em si. É o nível de risco da própria atividade, e não propriamente uma culpa específica. E, Flaviana, você há de recordar que exatamente as questões de acidente de trabalho, no âmbito da Revolução Industrial, que suscitaram essa rediscussão e a necessidade de um avanço da responsabilidade civil para que ela migrasse para o âmbito da tutela do vulnerável, né, da vítima, e também se pensasse numa responsabilidade civil lastreada apenas no risco, viu, Leonardo? Essa é uma contribuição do direito do trabalho, tá? O Das próprio relações direito de do trabalho. trabalho vem dos acidentes de trabalho daquela época. Daquela época, justamente. Foi a razão da regulamentação internacional. Exatamente. Basta lembrar, Flaviana, Leonardo, colegas que nos acompanham, que a primeira lei trabalhista não era preocupada estritamente com verbas contratuais, né? A primeira lei trabalhista de 1802, a Pills Act, na Inglaterra, ele veio regrar exatamente, por exemplo, a ordem para que crianças tivessem tempo de jornada de trabalho de 12 horas, o que é um absurdo, mas na época foi um avanço, não havia limitação de jornada, portanto, o trabalho infantil que o ministro falou no início. E, pasmem, a regra trazia várias normas, Flaviana, a lei trazia várias normas relacionadas, por exemplo, à ordem para que houvesse janelas nas indústrias para que o arejamento prevenisse propagação virótica. Então, os trabalhadores entravam adoecidos com tuberculose, pneumonia, com gripe, e aquela comunidade de trabalho fechada, um ambiente fechado, gerava realmente uma transmissão da enfermidade e, às vezes, em pouco tempo, uma comunidade laboral inteira era dizimada. Então, veja a preocupação, Leonardo, do direito do trabalho desde o início com o ser humano, com a pessoa humana. E, evidentemente, que essas circunstâncias, já desde aquela época, geravam uma preocupação. Por quê? Porque hoje nós enfrentamos as ações trabalhistas que buscam tutelar as reparações de danos, inclusive, sobretudo, danos extrapatrimoniais. Mas a contribuição da relação de trabalho não foi só na origem lá das discussões da responsabilidade pelo risco. Vou dar um exemplo contemporâneo de contribuição da CLT para a discussão das responsabilidades civis. A CLT explicitou em lei, com a reforma trabalhista, um dano extrapatrimonial cuja modalidade polêmica, surgida na Itália, ganhou repercussão no Brasil no âmbito da jurisprudência, que é o dano existencial. Então, o dano existencial hoje tem amparo legal explícito, inclusive lá no âmbito da própria CLT, demonstrando, portanto, que existe uma esfera de reparação de danos que tutela uma dimensão muito própria e peculiar do ser, né, do ser humano que trabalha, que vai além da questão simplesmente moral e que atinge espectros, né, de peculiaridade existencial da pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, Flaviana, muito comum, pessoas que trabalham 10 anos a fio, sem férias, de domingo a domingo, jornadas extenuantes de 7 da manhã às 11 da noite, e que depois de 10 anos não tiveram oportunidade de conviver com filhos, com o cônjuge, não puderam fazer um curso superior, porque viveram para trabalhar. E essa é uma hipótese muito recorrente de pleito
de se deduzir um pedido de reparação por danos existenciais. E para encerrar, Flaviana e colegas, a CLT passou a trazer com a reforma trabalhista, no artigo 223G, ela elencou hipóteses, né, diretrizes objetivas para o julgador na hora de fixar a reparação por danos extrapatrimoniais. Então, o bem jurídico tutelado, se a pessoa espontaneamente realmente voltou atrás, se houve ou não perdão, o potencial gravoso, a disseminação social e pública do dano. Ou seja, a CLT estabeleceu, a Flaviana sabe que essa é uma dificuldade, né? A dosimetria, a fixação do valor de reparar no âmbito do dano extrapatrimonial é sempre muito difícil para o juiz e para os advogados. E o mundo trabalhista, mais particularmente a legislação trabalhista, deu mais essa contribuição. E eu sei de muitos juízes, Flaviana, que usam, tá, o âmbito da CLT supletivamente para usar essas balizas na hora de fixar o dano, né, o valor, a extensão do dano extrapatrimonial. Então, são muitas as contribuições e eu parabenizo demais a Flaviana por essa sensibilidade de oportunizar que nós pudéssemos produzir esse livro e, evidentemente, a editora Foco, né, que sempre visionária, nos deu essa oportunidade. Parabenizo. Saúde mental, risco da atividade, dano moral coletivo, hiperconexão, direito ao esquecimento, tudo isso está sendo debatido nesta obra. Então, eu me sinto muito grato, muito orgulhoso de ter participado desse projeto. O orgulho é todo nosso. Muito obrigado, doutor Ney. E, Flaviana, na condição agora de presidente do IBERC, eu gostaria que você levantasse aqui algumas das questões mais difíceis e de reflexão profunda que temos hoje no direito. A gente falava ontem sobre algumas temáticas que poderiam ser levantadas, então eu lhe dou a palavra para que faça uma ou alguma dessas perguntas que a gente preparou para hoje. Um pouco preocupado com o tempo de vocês, que eu disse que a gente demoraria 20, 25 minutos, mas eu não posso perder essa oportunidade. Bem, então eu farei uma pergunta para o ministro Agra, Alexandre Agra, mas estendo também ao professor Ney, caso ele queira também fazer alguns apontamentos, porque eu tenho certeza que a fala de um e de outro serão complementares. Exato. Hoje nós temos o desafio da inteligência artificial, tanto em todas as atividades profissionais, nas quais aquela velha ideia de que nós teríamos que ter mais ou menos um terço do nosso tempo para o myself, que é eu cuidar do eu mesmo nas minhas questões existenciais, por assim dizer, e necessidades básicas, um terço para o trabalho e outro um terço para as minhas relações externas, por assim dizer, né? Então, o trabalho, ele não deixa de ser um instrumento de autorrealização pessoal, mas ele é um dos segmentos que compõem a nossa esfera de interesses de autorrealização. Então, a minha pergunta para os dois seria: qual o maior desafio que a responsabilidade civil no direito do trabalho atualmente tem diante dessas transformações que nós estamos vivenciando no nosso mundo e, sobretudo, no direito do trabalho? Grande pergunta. Muito obrigado, Flaviane. E aproveito para cumprimentá-la, o que eu não pude fazer antes. O trabalho mecânico, ele sempre foi substituído por máquinas. Quer dizer, quando eu falo sempre foi, é no sentido de que até pouco tempo havia essa substituição do trabalho mecânico por máquinas, mas apenas do trabalho mecânico por máquinas. Foi isso que eu quis dizer. Né? Primeiro, as máquinas substituíram, lógico, as máquinas da época, né? Substituir os animais, depois as máquinas vinham substituindo o homem na produção. Charlie Chaplin mesmo tem um filme maravilhoso sobre essa questão. Atualmente, o que nós estamos vendo é que, na verdade, a máquina ela está podendo substituir a inteligência do homem, ou seja, foi além, né? Então, a inteligência do homem, a capacidade de formular ideias, a capacidade de dar decisões, de fazer predições,
isso agora foi assumido pela máquina. Lógico, isso vai causar desemprego, mas ao mesmo tempo também vai fazer com que surjam novas profissões, né? Você mesmo, Flaviane, fez algumas observações sobre novas profissões, né? Operador de drone, influencer, e outras mais, né? Que nós estamos aí vivenciando e fazendo com que várias profissões acabem, tradutor, revisor, e etc. e tal, tudo isso tende à extinção. O que não Verdade. vai acontecer com aquelas profissões onde existe uma interação com o ser humano, ou seja, quando existe a necessidade da intervenção do ser humano. É o caso do cuidador, é o caso do médico e outras situações mais. Talvez até dos juízes. Mas a pergunta que você faz é o que a responsabilidade civil ela teria a ver com isso. E eu penso que a responsabilidade civil tem muito a ver com isso. A partir do momento que a gente se pergunta, nós vamos culpar o homem ou a máquina? A partir de determinadas situações que aconteçam. Hoje em dia a gente fica naquela ideia, nós vamos culpar a empresa principal ou vamos culpar a subsidiária, né? A responsabilidade subsidiária de alguém, a responsabilidade de terceiro, né? Tudo isso tem a ver com os questionamentos de quem é a culpa. O nexo causal até permite isso, né? Que você vá verificar da onde parte determinadas situações que levam, né? Ao resultado. É a mesma coisa. Eu acho que o grande desafio vai ser apurar se o culpado é aquele que está por trás da máquina ou se a máquina em si por motivo de caso fortuito não, mas por motivo de força maior, ele é capaz de ser uma excludente de causalidade. Estou aproveitando para falar do assunto que eu falei no livro. Mas, enfim, eu acho que esse me parece, em relação à inteligência artificial, em termos de responsabilidade, a grande pergunta, a grande questão. Né? Lógico que tem outras mais, além disso, né? Mas eu penso que essa daí a gente deveria dar uma prioridade. Doutor Ney, Excelente. adoraríamos. Rapidamente, a resposta do ministro já foi bem abrangente. Só mencionar que hoje a gente já debate discussões de responsabilidade civil na área trabalhista que envolvem, por exemplo, a gestão algorítmica do trabalho. Então, trabalhadores cuja gestão da sua atividade, distribuição de tarefas, um monitoramento panóptico mesmo do A seu desempenho, promoção, do o seu esforço, despedimento, inclusive a admissão a e próprio discriminação. desligamento, também feito tudo por algoritmo. Então, isso está gerando uma série de discussões que invadem aspectos não apenas contratuais, quais os limites do poder empregatício, né, do poder do empregador, mas também, claro, repercussões na esfera, né, da responsabilidade civil. Então, há classes de trabalhadores, por exemplo, que demandam um conhecimento prévio de que o empregador usará gestão algorítmica para contratar, gerir e dispensar esses trabalhadores. Inclusive, Flaviana, com discussões relacionadas ao dano moral coletivo se não o fizer. Tá? Então, vejam, o direito do trabalho e as relações de trabalho, por acompanharem as mutações naturais do capitalismo, nas relações de trabalho, nós vemos o engendrar, o eclodir de fatos e fenômenos muito rapidamente. Então, essas ferramentas digitais, essas discussões de algoritmos, todas estão fervilhando no mundo do trabalho e, com certeza, as relações de trabalho e os processos trabalhistas e as decisões judiciais trabalhistas são um excelente termômetro para aferir a quantas anda, digamos assim, a influência e a confluência de todo o pensamento contemporâneo da responsabilidade civil para tutelar a dignidade humana. Então, eu sugiro que acompanhem de muito próximo, de fato, a jurisprudência trabalhista, porque nós semanalmente nos envolvemos com casos cada vez mais peculiares, envolvendo também saúde mental, né, envolvendo hiperconexão, pessoas que não podem, por exemplo, desconectar-se do trabalho,
elas precisam responder e-mails sábado, domingo, a questão do Sim. teletrabalho, o assédio moral no âmbito do teletrabalho, são todas questões que nós estamos enfrentando atualmente. Pois não, Leonardo? Não, sou eu esse exemplo. É, Ah, é? é ele mesmo. Até no direito bancário, desculpa interrompê-lo, mas no direito bancário, a situação dos funcionários que precisam responder aos clientes em X minutos. É. Então, tipo isso. Exatamente. Ou as pizzarias que precisam, os entregadores de pizza, que precisam entregar a pizza em 1 hora, se do contrário não o fizer, o consumidor não paga pela pizza, mas Não, evidentemente precisa alguém pagará. entregar. Né? Precisa, Alguém pagará. precisa entregar a pizza quente. Quente. Então, Esse é o vejam, desafio. é, gestão de trabalho que, portanto, eles colocam determinados trabalhadores em um risco muito acima do risco natural daquela atividade. E que isso, portanto, pode gerar acidentes, adoecimentos e responsabilidade civil, com certeza. Então, são múltiplas, né, as possibilidades de pensar a responsabilidade civil no mundo do trabalho. Uma boa parte delas a gente conseguiu colocar aí no livro, com certeza. Muito obrigado. Olha, eu, falando pela editora Foco, fico muito orgulhoso de ter recebido uma obra desse quilate. As obras da editora Foco, de um modo geral, em parceria com a IBERC, são maravilhosas, mas eu tenho um apreço muito grande pelos temas relacionados ao direito do trabalho. Então, só posso agradecer a vocês, três coordenadores. Sintam-se à vontade para mandar tantas outras quantas quiserem na temática do direito do trabalho, viu? Vai ser um prazer recebê-los. Então, eu gostaria de agradecer a presença do ministro Alexandre Agra, da Flaviana Rampazzo, do doutor Ney Maranhão, que abrilhantaram a nossa tarde aqui, explicando as razões e os principais nuances de responsabilidade civil nas relações de trabalho, perspectivas e desafios contemporâneos lançados agora pela editora Foco em 2025. Então, em ordem cronológica, começando pela Flaviana, eu gostaria que você desse as palavras finais, Flaviana. Obrigada, Léo. As minhas palavras finais são: acessem o site da Editora Foco, ali consta o nosso livro, e se você clicar ali na menção ao nosso livro, abre uma outra aba, e nessa aba você tem a oportunidade de conhecer o conteúdo da obra, seja os coautores que estão conosco, que não, fica difícil nominar todos aqui, mas que são pessoas muito especiais, talentosíssimas e que escreveram com muito esmero. E, além disso, a especificação de cada título, de cada artigo, e a parte inicial, que é um tira-gosto, que a gente diz, né? Então, ali já se pode ver a riqueza desse material e como esse material vai ser importante que esteja na sua biblioteca. É isso, fica esse convite e o agradecimento pela parceria da editora e dos meus queridos coautores. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutor Ney. Satisfação, agradecer, né, o convite, agradecer a Editora Foco pelo apoio, agradecer a professora Flaviana, né, pelo convite que fez, né, o desafio que nos lançou, né, e dizer a vocês, renovar as palavras da professora Flaviana, acessem, busquem essa obra. Muitos dos autores da obra são ministros do Tribunal Superior do Trabalho, são quem dá aquela palavra, né, final no âmbito trabalhista. Doutrinadores, professores, juízes, advogados, todos se envolveram muito para apresentar um material muito especial. Então, agradecer e me colocar à disposição, quem sabe, para um projeto, para um volume 2. Já está aceito o convite. Ministro Alexandre Agra, Belmonte, por gentileza, faça esse encerramento para gente. Pois não, não, encerramento é seu. Eu agradeço inicialmente a professora Flaviane, em nome de quem eu agradeço o IBERC, né? Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, que, no fim das contas, nos deu essa oportunidade. Nós temos um orgulho muito grande de integrá-lo. A editora Foco, por seu turno, nessa parceria, e eu agradeço na pessoa do Leonardo, não apenas a oportunidade de estar aqui hoje, mas também a possibilidade da edição desse livro maravilhoso. E agradeço aos dois, tanto a Flaviane como também ao Ney Maranhão, meu colega, por essa parceria
e também pela erudição dos textos que ali estão. E ele trabalhou muito para que isso acontecesse. Eu me lembro ele lá atrás me perguntando que tal fazer um livro sobre isso? Acha que vai ser bom? Quem que a gente pode convidar, etc. e tal. Então a gente via o entusiasmo dele com relação a isso. Então, parabéns, Ney Maranhão. Muito Parabéns, bom. E nós. olha, lembrando a todos que nos ouvem ao vivo em reprise pelo Spotify, no YouTube, na Amazon, na Martins Fontes, que essa degustação que a doutora Flaviana faz menção, ela é gratuita. Entre lá no site da Foco, leia um trecho desse livro, você faz o download, não peça cartão de crédito, pode ler, porque o nosso intuito é justamente que você, leitor, conheça o trabalho antes mesmo de comprá-lo, tendo assim certeza da qualidade do material que está comprando. Então, muito obrigado, Flaviana, pela lembrança. A todos que nos acompanharam, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, com saúde e até o próximo encontro. Queridos que estiveram aqui comigo, uma ótima tarde para vocês. Foi um prazer acompanhá-los aqui. Obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Foi uma honra. Tchau. Honra Tchau. nossa.